E na briga de hoje eu trago uma comparação entre celulares topo de linha no mercado. De um lado, o iPhone 11, com lançamento em 2019, e do outro lado, o Poco X4 GT, com lançamento em 2022. São celulares que agradam a todos os públicos, ambos trazem conjunto muito potente em todos os quesitos. Só que será que um iPhone mais antigo ainda está conseguindo competir com os topos de linhas atuais? E é isso que a gente vai ver, porque o preço do iPhone 11 está mais atrativo e a gente vai ver se está valendo a pena. E os links deles ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também se esse conteúdo te ajuda, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E também se você quiser ver mais comparativo do iPhone, aqui no canal tem outros vídeos, então é bem interessante, recomendo ver. E começando pelas dimensões, o iPhone 11 conta com 15,09 cm de altura, 7,57 cm de largura, 0,86 cm de espessura, pesando 194 gramas, enquanto que o Poco X4 GT conta com 16,36 cm de altura, 7,43 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 200 gramas. E a última versão do sistema operacional no iPhone 11 é o iOS 16, enquanto que o Poco X4 GT conta com Android 12 e UI 13. Entrando na parte de processador, o iPhone 11 traz um processador com 6 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.65 GHz Lightning e 4 núcleos com 1.8 GHz Thunder, enquanto que o Poco X4 GT conta com um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.85 GHz Cortex A78 e 4 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o iPhone é o Apple Bionic A13, enquanto que o Poco X4 GT utiliza o MediaTek Dimensity 8100. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que o Poco X4 tem um pouco mais de núcleos, a frequência do Poco X4 também é um pouco maior, com 2.8 GHz, e quando se fala no tamanho de semicondutor, o Poco é mais eficiente com 5 nanômetros contra 7 nanômetros do iPhone 11, e já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Poco foi superior. Olhando mais para a GPU, o iPhone 11 traz uma GPU com Apple GPU, uma frequência não mencionada, enquanto que o Poco X4 GT traz uma GPU com Mali G610, uma frequência na GPU de 600 MHz. Já na parte de memória RAM, o iPhone 11 traz uma memória com LPDDR4, uma versão de 4 GB, enquanto que o Poco X4 GT conta com uma memória com LPDDR5, com uma versão de 8 GB. Já na parte de armazenamento interno, o iPhone 11 traz uma memória com NVMe, um SSD, contendo versões de 64, ou 128 ou 256 GB de memória interna, enquanto que o Poco X4 GT conta com uma memória com UFS 3.1, contendo versões de 128 ou 256 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, nenhum dos dois conta com uma memória expansível. Já na parte de tela, o iPhone 11 traz uma tela com 6.1 polegadas, enquanto que o Poco traz uma tela com 6.6 polegadas. E a resolução da tela do iPhone 11 é em HD+, enquanto que o Poco X4 GT conta com uma resolução em Full HD. Já a tela do iPhone 11 conta com 326 pixels por polegada, enquanto que o Poco X4 GT conta com 407 pixels por polegada. E o tipo de tela no iPhone 11 é uma IPS LCD com 625 nits e um HDR10, como também o Poco X4 GT trazendo uma tela com IPS LCD com 500 nits e um HDR10. E a tela do iPhone 11 conta com 60 Hz, enquanto que o Poco X4 GT traz uma tela com 144 Hz. Já na parte de câmera, o iPhone 11 apresenta duas lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 2 megapixels, uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, e uma lente ultra-wide, que é para imagem mais ampla, mais aberta, com 12 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Poco X4 GT conta com uma lente principal com 64 megapixels e abertura focal de 1.9, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, e uma lente macro, que é para imagens mais próximas, com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambos os celulares contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho de sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você tira, o iPhone 11 conta com 1,5 de polegada, enquanto que o Poco X4 GT conta com quase 1,5 de polegada. E já a resolução das fotos do iPhone 11 é de 4000 por 3000 pixels, enquanto que o Poco X4 GT
conta com 10.120 por 6.328 pixels. E a câmera frontal do iPhone 11 conta com 12 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1 terço de polegada. Enquanto que o Poco X4 GT conta com uma frontal com 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1 terço de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o iPhone consegue gravar em 4K, 2760 pixels, como também o Poco X4 conseguindo gravar em 4K. Já a gravação do iPhone 11 em 4K pode ser feita a 60 fps, enquanto que o Poco X4, gravando em 4K, pode ser feita a 30 fps. E na câmera frontal, o iPhone 11 também consegue gravar em 4K a 60 fps, enquanto que o Poco X4 GT consegue gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o iPhone 11 traz uma bateria com 3110 mAh, uma potência máxima de carregador de 18 watts, enquanto que o Poco X4 GT conta com uma bateria com 5080 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts. E na parte de sensor de impressão digital, o iPhone 11 não conta com sensor, mas ele conta com reconhecimento facial e ele também conta com NFC. Já o Poco X4 GT conta com um sensor de impressão digital na parte lateral do celular e ele também conta com o infravermelho e o NFC. Já na parte de proteção de tela, o iPhone 11 conta com Gorilla Glass e também ele conta com resistência a arranhões, enquanto que o Poco X4 GT conta com Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o iPhone 11 consegue rodar no Ultra a 60 fps, enquanto que o Poco X4 GT consegue rodar no Ultra a 90 fps. Já no PUBG, o iPhone 11 consegue rodar no Ultra HD aos 45 fps, enquanto que o Poco X4 GT consegue rodar no HDR aos 52 fps. Já no Call of Duty, o iPhone 11 consegue rodar no muito alto a 60 fps, como também o Poco X4 GT conseguindo rodar no muito alto a 60 fps. Já no Fortnite, o iPhone 11 consegue rodar no épico a uns 32 fps, enquanto que o Poco X4 GT consegue rodar no médio a 30 fps. Já no Arena of Valor, o iPhone 11 consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, enquanto que o Poco X4 GT consegue rodar nos gráficos no Vida a uns 115 fps. Já no Assault 9, o iPhone 11 consegue rodar no máximo a 60 fps, como também o Poco X4 GT conseguindo rodar no máximo a 60 fps. Já no iFootball 2022, o iPhone 11 consegue rodar no alto a 60 fps, como também o Poco X4 GT conseguindo rodar no alto a 60 fps. Já no Ark, o iPhone 11 consegue rodar no épico a uns 58 fps, como também o Poco conseguindo rodar no épico a uns 53 fps. Já no Genshin Impact, o iPhone 11 consegue rodar no alto a uns 55 fps, como também o Poco X4 GT conseguindo rodar no alto a uns 45 fps. Já no Black Desert, o iPhone 11 consegue rodar no alto a uns 58 fps, enquanto que o Poco X4 GT consegue rodar no alto a uns 142 fps. E no League of Legends Wild Rift, o iPhone 11 consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o Poco conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões do Poco é que ele é um celular um pouco maior, mas não muita coisa. Já a construção deles são celulares muito bonitos e que tem um bom estilo, só que ao meu ver são bem parecidos. Na parte frontal, a disposição da câmera frontal nos dois fica na parte central do celular. Para o iPhone, ele usa um pouco mais, sendo retangular essa parte, contendo suas câmeras e seus sensores, sendo um pouco diferente do Poco. Na parte traseira, a disposição da câmera fica no mesmo lugar e é muito parecido eles. E a construção do iPhone vem com uma construção com alumínio com vidro, muito parecido com as versões anteriores do iPhone, enquanto que o Poco X4 GT vem com acabamento mais com plástico na parte traseira. Já as cores, o iPhone 11 traz versões como preto, um branco, um amarelo, um verde, um roxo e um vermelho, enquanto que o Poco X4 GT traz versões como azul, um preto e um prata. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com o Poco X4 GT. O Poco X4 GT ele ganhou em FPS no Free Fire, no Arena of Valor e no Black Desert, perdendo no PUBG e no Fortnite. A tela com 144 Hz ajuda bastante nessa jogatina, só que nem todos os jogos ele consegue ter um desempenho máximo. A exemplo disso foi o Fortnite, que apenas liberou uma qualidade no médio a 30 fps, então para alguns jogos não foi totalmente otimizado. E já o iPhone consegue manter todos os jogos com gráficos no alto, não é em 90 100 fps, mas ele consegue manter na faixa dos 60 fps. Já para a câmera, meu voto fica para o iPhone 11,
pois a qualidade das imagens e do vídeo são muito boas de ambos. Olhando para as imagens deles, a diferença é muito pouca, sendo que o iPhone eu vejo que tem uma coloração mais clara, parecendo um pouco mais viva, mais nítida as imagens, só que é uma percepção muito pequena. Enquanto que para as fotos noturnas, eu vejo que o Poco X4 GT é um pouco melhor, só que a grande vantagem do iPhone é que ele traz uma gravação, tanto na frontal como na traseira, em 4K a 60 fps. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Poco X4 GT, que conta com seus 5080 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts. E para a tela, eu fico com o Poco X4 GT, pois conta com uma tela em Full HD, com uma tela com 144 Hz. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Poco X4 GT leva essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, telas, funcionalidades, tudo. O preço do iPhone 11 hoje se encontra na faixa dos preços dos R$3.000, enquanto que o Poco X4 GT está por volta dos R$2.500. Para um iPhone 11 de 2019, ele ainda consegue competir muito bem com os topo de linha hoje no mercado, mostrando que tem um conjunto muito forte. Só que o preço dele ter essa grande diferença prejudica muito seu custo-benefício. Mas a Apple tem ótimos celulares que ela consegue fazer, e seu sistema operacional é muito bom e fluido de usar. Além disso, traz uma integração muito boa com todo o ecossistema dos produtos da Apple. Para quem usa, dificilmente troca, pois tem um sistema único, e que se adaptar a outros celulares fica um pouco mais difícil. O iPhone 11 traz pontos positivos também, como uma memória interna com NVMe. Ele tem um processador e uma GPU muito forte. A sua câmera, apesar de ter poucos pixels, tem um processamento muito bem feito. A bateria não é seu ponto forte, e a tela também, apesar de ser HD, também é bem aceitável. Só que esse valor, em comparação com outros iPhones, ele está numa faixa de preço muito boa. Só que quando você compara com outros concorrentes de outras marcas, ele está bem caro. O Poco X4 GT é uma opção para quem quer um conjunto tão bom quanto um iPhone 11, só que usando um Android e mais barato. O desempenho dele é muito bom, em alguns jogos chegando na faixa dos 90 ou até acima disso nos 110 fps, só que em outros jogos ele ficou um pouco a desejado, sendo um pouco limitado. Não porque ele não conseguia rodar os jogos, mas por limitação de otimização em alguns jogos, então isso prejudicou um pouco. Sua câmera tem uma qualidade muito boa, tão boa quanto do iPhone 11, só que com alguns pontos negativos na parte de gravação. A bateria tem uma excelente recarga, com uma ótima capacidade, e a tela traz 144 Hz, que na parte de jogos é muito interessante. Que quando você joga alguns jogos de FPS ou Battle Royale com 60 Hz e com 144 Hz, você vê uma boa diferença na jogatina, sente que seus movimentos e toques nos jogos têm uma resposta mais rápida, dando uma sensação de fluidez maior. Para quem joga é maravilhoso isso. Além disso, ele também traz 5G e o seu preço está muito atrativo, por volta dos R$2.500. Por isso que o custo-benefício de hoje fica para o Poco X4 GT. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!